No momento em que a mão do pai lhe apertou o pulso, Ren Calloway parou de respirar. Não foi porque doeu. Ela sabia o que viria a seguir. O chão de mármore da cobertura dele em Boston estendia-se atrás deles como uma passarela que levava à sua execução. Era tudo pedra polida e móveis italianos importados que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava num ano. Gerald Calloway construíra um império destruindo pessoas que não tinham meios para se defender. E agora ele estava prestes a destruir a própria filha. Blackwell estará aqui em 10 minutos, disse ele, olhando para o seu Rolex como se fosse apenas mais uma reunião de negócios. Como se não estivesse prestes a entregar a sua única filha ao homem mais perigoso da Nova Inglaterra. Tente não me envergonhar mais do que já envergonhou. Ren queria perguntar o que tinha feito de errado desta vez, mas já sabia a resposta. Ela existia. Ela respirava, ocupava espaço. Isso já era crime suficiente. A sua madrasta, Patrícia, observava da porta da sala de estar, o rosto cirurgicamente perfeito permanecendo inexpressivo. Ela tinha parado de fingir que se importava com Ren anos atrás, na época em que deu a Gerald o filho e a filha perfeitos que o seu primeiro casamento não conseguiu produzir. Crianças bonitas, crianças magras, crianças que ficavam bem nas fotografias. Ren tinha 27 anos e não aparecia numa fotografia de família desde os 8, quando o pai decidiu que ela era gorda demais, feia demais e azarada demais na aparência para ser vista. Ele ficará desapontado, disse Ren, com a voz mais firme do que as suas mãos trêmulas. Ela puxou o vestido vermelho que Patrícia a obrigara a vestir. A cor do sacrifício, a cor do sangue. Ele colava-se a todas as curvas que ela passara a vida inteira a tentar esconder. Quando ele vira o que lhe estás a dar, Gerald riu, com uma risada tão aguda que parecia sangrenta. Roman Blackwell não fica desapontado. Ele se vinga. E tu és exatamente o tipo de vingança que ele merece pelo que eu fiz. Foi o que ele fez, não o que eles fizeram. Ren tinha aprendido essa lição ainda jovem. Os pecados do pai dela seriam sempre o seu castigo. O elevador tocou como um sino fúnebre. Gerald soltou o pulso dela, deu um passo para trás e ajeitou a gravata, preparando-se para enfrentar o monstro que tinha sido tolo o suficiente para contrariar. As portas se abriram e ela o viu pela primeira vez. Roman Blackwell parecia a violência personificada, com um sorriso no rosto. Era tão alto que até Gerald tinha de olhar para cima para o ver. Os seus ombros eram largos o suficiente para carregar o peso do império criminoso sobre o qual todos sussurravam. O seu cabelo escuro estava penteado para trás, revelando um rosto digno de um museu, o tipo de beleza que parecia um aviso, mas foram os seus olhos que pararam o coração dela. Não eram azuis suaves, mas azuis tempestuosos, a cor do oceano profundo, da meia-noite de inverno e das coisas que a matariam sem hesitação. Aqueles olhos encontraram os dela do outro lado da cobertura e os seguraram com uma intensidade que fez sua pele arrepiar. Ele olhou para ela como se estivesse memorizando cada detalhe. Não com a fome ou o desgosto que ela esperava, nem com o lampejo de desapontamento que ela via nos olhos de todos os homens quando olhavam para o seu corpo e viam apenas isso, mas realmente a viam, de uma forma que ninguém tinha feito em 20 anos. E algo dentro de Ren mudou, rachando sem quebrar. Era como se uma porta que ela mantinha trancada estivesse finalmente a ser forçada a abrir. O diabo tinha vindo cobrar o seu pagamento. Por razões que ela não conseguia explicar, não tinha medo dele. Tinha medo do que isso significava. Se achou este gancho envolvente, clique no botão Gosto. Partilhe isto com alguém que adore romances sombrios e inscreva-se, porque Roman Blackwell apenas começou com ela. Roman atravessou a penthouse como se o proprietário não existisse. Nem um aceno, nem uma saudação. Os seus sapatos de couro preto batiam num ritmo constante contra o chão de mármore. Cada passo soava como uma contagem regressiva para um veredicto final. Gerald Calloway ficou ali parado com um sorriso educado, congelado nos lábios. A sua mão estava estendida para o vazio. Mas ninguém se incomodou em apertá-la. Mas Roman não olhou para ele. Os seus olhos azuis tempestuosos estavam fixos em apenas uma pessoa na sala. Ren. Ela estava ali parada com um vestido rubi brilhante, uma tonalidade que a fazia parecer um alvo, uma maldição vibrante contra o mármore frio.
Ele aproximou-se dela como um lobo se aproxima da sua presa. Mas não era o olhar de um caçador. Era o olhar de um homem a tentar ler uma história escrita em cicatrizes invisíveis. Gerald recuperou rapidamente. Ele deu um passo à frente, colocou a mão nas costas dela e empurrou-a para a frente. Ela tropeçou, quase caindo, mas recuperou o equilíbrio no último momento, tal como tinha feito nos últimos 27 anos. Gerald exibiu-a como mercadoria num leilão. A sua voz era suave e untuosa. Esta é Wren Calloway, minha filha. Ele disse a palavra filha, como se estivesse a cuspir algo azedo. Pagamento integral, conforme acordado, pelo incidente em Chicago. Wren tinha ouvido falar sobre isso durante telefonemas que o pai achava que ela não podia ouvir. Gerald tinha vendido informações aos rivais de Roman. Essas informações levaram a uma emboscada. 4 homens de Roman morreram, 4 vidas. E agora ela estava ali. Outra vida para pagar pelas 4 que foram perdidas. Roman parou na frente dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o seu cheiro. Cedro, fumo e algo mais sombrio, algo mais perigoso. Ele era muito mais alto do que ela, e ela teve que inclinar a cabeça para trás para encontrar o seu olhar. As linhas do seu rosto eram tão nítidas quanto uma lâmina, mas o seu olhar azul estava a olhar para ela de uma forma que ela não conseguia definir. Então, ele levantou a mão. Wren prendeu a respiração e um arrepio frio paralisou as suas articulações. Todo o seu corpo enrijeceu, formando uma concha defensiva. Os ombros encolheram-se e os olhos fecharam-se com força, como se esperasse um golpe que já estava lá atrasado há anos. Era o reflexo de um armário escuro como breu, de jantares enevoados, de farpas que cortavam mais fundo do que qualquer faca. Mas o golpe nunca veio. Quando ela abriu os olhos, a mão de Roman ainda estava levantada no ar, a poucos centímetros do seu rosto, perfeitamente imóvel. Ele tinha parado. Ele tinha parado no instante em que sentiu o terror dela. E os seus olhos já não estavam frios. Algo ardia neles. Não era raiva dirigida a Ayla, mas raiva dirigida a outra pessoa. Quem te ensinou a recuar assim? A sua voz era baixa e profunda, como um trovão distante a avisar de uma tempestade que se aproximava. Wren engoliu em seco. Ela olhou para o chão de mármore brilhante, onde podia haver um reflexo distorcido de si mesma. Ninguém me ensinou, ela sussurrou. Eu apenas aprendi. Silêncio. Era tão pesado que ela podia ouvir os batimentos do seu próprio coração. Então Roman baixou a mão lenta e cuidadosamente como se estivesse a lidar com um animal selvagem ferido. Ele não a tocou, mas o seu olhar tocou cada cicatriz que ela mantinha escondida. Gerald limpou a garganta, quebrando o momento. O contrato está aqui, disse ele, estendendo uma pilha de papéis. Tudo é legal. Ela é completamente sua. Roman pegou o contrato sem olhar para Gerald. Ele folheou as páginas, lendo rapidamente, com uma expressão impassível. Então, dobrou-o e colocou-o no bolso do fato. Ele não disse nada nem fez perguntas. Virou-se para Gerald, e a temperatura na sala pareceu cair 10 déguas. Estamos prontos. Não houve aperto de mão, nem agradecimentos, nem despedidas educadas. Roman Blackwell tratou Gerald Calloway como se ele fosse ar. Não, pior do que ar. Como se ele fosse algo preso à sola de um sapato que precisava de ser limpo. Então a mão de Roman encontrou o cotovelo de Wren. Foi gentil, mas firme, sem forçá-la, mas também sem lhe dar escolha. Venha. Uma única palavra, uma ordem. No entanto, a forma como ele a disse não se parecia em nada com a forma como o pai dela alguma vez lhe tinha dado ordens. Não havia desprezo nela, nem repulsa. Apenas uma verdade simples que tinha de ser cumprida. Wren caminhou. As suas pernas moviam-se como se pertencessem a outra pessoa. Passou pela penthouse, um lugar onde nunca tinha sido bem-vinda. Passou por Patrícia, que ainda estava parada rigidamente à porta, sem se despedir. Passou por 27 anos de existência apenas nos termos de outra pessoa. Não olhou para trás, para o pai. As portas do elevador abriram-se e Roman guiou-a para dentro. As portas fecharam-se, separando-a da cobertura de Gerald e da sua antiga vida. Naquela caixa de metal fria, com o homem mais perigoso da Nova Inglaterra ao seu lado, Wren percebeu algo estranho. Pela primeira vez em 27 anos, ela conseguia respirar. O elevador começou a descer e 42 andares de silêncio se estendiam diante deles como uma eternidade em miniatura.
Ren ficou de costas encostada no canto da cabine, tentando ocupar o mínimo de espaço possível. Era um velho hábito, um hábito de toda uma vida. Ela olhou para as portas de aço polido e viu o seu reflexo. Roman Blackwell estava ali como uma estátua esculpida na escuridão e no perigo. Alto, largo e avassalador. Ao lado dele, Ren parecia um coelho ao lado de um lobo, pequena, macia e facilmente esmagável. O seu vestido vermelho era como uma mancha de sangue numa tela monocromática, e ela odiava a forma como ele se agarrava às curvas que ela aprendera a desprezar desde a infância. Os números piscavam no painel digital: 35, 30, 25. A cada andar que passava, ela estava um passo mais longe da sua antiga vida. Uma vida sem nada que valesse a pena lamentar. Mas pelo menos ela conhecia as regras. Agora, porém, ela estava a entrar num mundo completamente novo, com regras que nunca lhe tinham sido ensinadas. As portas do elevador abriram-se na cave, onde um elegante Maybach preto a esperava. Ao lado dele estava um homem grande, com um rosto inexpressivo como uma pedra e uma cicatriz que ia da têmpora até a maçã do rosto. Ele abriu a porta traseira quando viu Roman, sem trocar uma palavra. Roman colocou a mão nas costas de Ren e a guiou para dentro. Ela obedeceu, pois o que mais poderia fazer? O interior era estofado em couro creme e o ar trazia o cheiro de luxo, dinheiro e poder. Ren deslizou para o assento e se encolheu no canto, enquanto Roman se sentava ao lado dela. Ele não a tocou, mas ela podia sentir o calor que emanava do seu corpo, como um fogo aceso por trás do gelo. O homem com a cicatriz sentou-se no banco do motorista e o carro afastou-se do prédio, misturando-se ao trânsito de Boston. Silêncio, esticado como uma corda prestes a arrebentar. Ren observava pela janela enquanto a cidade passava. Ela observava a vida normal continuar lá fora, como se o seu mundo não tivesse acabado de desmoronar completamente. Então a voz de Roman, baixa e firme, quebrou o silêncio. Estás com medo? Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Era um facto, dito como se ele pudesse lê-la tão facilmente quanto um livro aberto. Ren virou-se para ele e ficou surpreendida ao descobrir que ele não estava a olhar para ela. Ele estava a olhar pela janela do seu lado, com a cabeça virada para longe dela, a linha acentuada do seu queixo delineada contra o céu cinzento de Boston. Teria medo se estivesse no meu lugar? A voz dela era mais baixa do que ela gostaria, mas era firme e não tremia. Ela tinha aprendido há muito tempo a não deixar a voz tremer. Roman ficou em silêncio por um momento, como se estivesse realmente a considerar a pergunta dela. Talvez, disse ele finalmente, ainda sem se virar, mas não terá medo por muito tempo. Por que não? Desta vez ele se virou. Os seus olhos azuis tempestuosos encontraram os dela e Ren sentiu-se paralisada, incapaz de se mover. Porque o medo precisa de incerteza, e estou prestes a tornar algumas coisas muito certas. Ren esperou que ele explicasse melhor. Mas Roman já se tinha virado de volta para a janela, deixando claro que a conversa tinha terminado. Ela não sabia o que ele queria dizer. Não sabia o que a esperava no final desta viagem. No entanto, estranhamente, as suas palavras não a deixaram mais assustada. Elas a deixaram curiosa. O carro saiu da cidade e passou pelos subúrbios antes de virar para uma estrada florestal, onde pinheiros imponentes bloqueavam o céu. Quanto mais se aprofundavam, mais o mundo exterior desaparecia, como se estivessem a entrar noutra dimensão. Então chegaram a um enorme portão de ferro forjado, preto e imponente, com padrões enrolados como videiras. O portão abriu-se automaticamente e o carro passou. Ashford Manor ergueu-se diante de Ren como um sonho construído de pedra e sombra. Esta extensa propriedade gótica erguia-se na floresta de pinheiros, com as suas torres a perfurar o céu cinzento e os seus vitrais a brilhar na luz fraca de um fim de tarde moribundo. Era bela de uma forma assustadora, como um castelo de um conto de fadas sombrio onde raparigas jovens eram aprisionadas e segredos eram enterrados. Não era nem uma prisão nem liberdade, pensou Ren quando o carro parou diante da entrada principal. Ela olhou para o portão de ferro fechando-se atrás deles e uma pergunta surgiu em sua mente. O inferno tem portões de ferro. A questão era se eles a mantinham dentro ou o mundo fora. Roman a conduziu para dentro da mansão Ashford e Ren se preparou para o pior.
um porão escuro com correntes de ferro e uma sala sem janelas onde ela seria trancada como a mercadoria que sempre fora. Ela esperava um porão escuro com correntes de ferro e uma sala sem janelas onde seria trancada como a mercadoria que sempre fora. Mas, em vez disso, eles subiram uma ampla escadaria de carvalho polido, passando por um longo corredor repleto de pinturas a óleo e lustres de cristal. Os seus passos afundavam no tapete de veludo bordô e ela sentia-se como se estivesse caminhando dentro de um sonho estranho, no qual não havia lugar para ela. Roman parou diante de uma porta de madeira intricadamente esculpida no final do corredor do segundo andar. Ele abriu a porta e deu um passo para o lado, sinalizando para que ela entrasse. Ren cruzou a soleira e congelou. O quarto era maior do que o apartamento em que ela morava na casa do pai. Janelas do chão ao teto davam para o jardim dos fundos, onde roseiras ainda estavam em flor, apesar de ser final de outono. Havia uma cama king size com lençóis brancos como nuvens, almofadas cuidadosamente empilhadas e um edredão dobrado aos pés da cama. Havia uma penteadeira de mogno com um grande espelho. Havia um closet e na mesa junto à janela um vaso com peônias brancas e cor-de-rosa, que liberavam um aroma suave e delicado no ar. Não havia correntes nem cave. Ren virou-se para Roman, com a sua confusão evidente. Ele olhou para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar e falou secamente. O teu quarto. A senhora Chen virá ver-te mais tarde. Ele saiu, fechando a porta atrás de si e deixando Ren sozinha com 1000 perguntas sem resposta. De pé no meio daquele quarto luxuoso, ela não sabia o que fazer. Ela tinha se preparado para a dor e a humilhação, mas não para a gentileza. Agora, ela não sabia como reagir. Cerca de meia hora depois, ouviu-se uma batida suave na porta. Ren assustou-se e o seu coração bateu forte, mas ela abriu a porta mesmo assim. Ali estava uma mulher de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos presos num coque elegante na nuca. O seu rosto estava marcado pelas rugas do tempo e ela tinha um sorriso estranhamente caloroso para um lugar como aquele. Olá, menina Calloway. Sou a senhora Chen, a governanta da mansão Ashford. A sua voz era gentil e trazia um leve sotaque vietnamita. O que gostaria para o jantar? Rain piscou. O que ela gostaria? Ninguém lhe perguntava o que ela queria comer desde que a sua mãe morrera. Na casa do pai, ela comia o que sobrava, se é que sobrava alguma coisa, e muitas vezes não sobrava. Patrícia sempre lhe dizia para comer menos, dizendo que ela já estava gorda o suficiente e deveria sentir vergonha cada vez que colocava comida na boca. Qualquer coisa está bom, gaguejou ela. As sobrancelhas da Sr. se juntaram ligeiramente e ela parecia ter visto isso antes e entendido o que Ren não estava a dizer. Mas ela não insistiu no assunto. Apenas acenou com a cabeça e prometeu trazer comida mais tarde. Na sua primeira noite em Ashford Manor, Ren não se atreveu a sair do quarto. Sentou-se na poltrona junto à janela, puxou as pernas para cima e abraçou uma almofada contra o peito. Esperou, atenta a passos pesados no corredor. Esperou por passos pesados no corredor. Esperou pelo som de uma porta a ser arrombada. Esperou pela coisa terrível que tinha a certeza que estava para acontecer. Mas nada aconteceu. Em vez disso, a Sr. trouxe uma bandeja com comida. Canja de galinha, pão torrado, uma salada fresca e uma fatia de bolo de chocolate. Mais do que Ren tinha permissão para comer em anos. Ren agradeceu à mulher num sussurro. Quando a porta se fechou, ela olhou para a bandeja como se fosse uma armadilha. Não tocou nela. Ela não conseguia. Sempre que pensava em comer, ouvia as vozes do pai, de Patrícia e de Siena, todas se misturando num coro venenoso, lembrando-lhe que ela não merecia aquilo e que deveria ser mais magra. Desaparecer. A noite caiu e a batida na porta se repetiu. Ren levantou-se com o coração batendo mais rápido e abriu a porta. Roman estava lá, ainda vestindo um fato preto, mas sem gravata e com a gola aberta. Ele não entrou. Em vez disso, ficou na soleira e entregou-lhe um portátil e um telemóvel novo. Pode circular pela casa. Não saias do terreno. Ren pegou nos objetos, com os dedos a tremer ligeiramente. Não me estás a prender. Não preciso, respondeu Roman calmamente. Não tens para onde ir. A verdade era tão dolorosa que lhe tirou o fôlego. Mas antes que ela pudesse reagir,
O olhar de Roman deslizou por cima do ombro dela para dentro do quarto e parou na bandeja intocada sobre a mesa. Os seus olhos azuis tempestuosos escureceram. Não comeste. Não era uma pergunta. Ren engoliu em seco. Não tenho fome. Roman olhou diretamente nos olhos dela e ela sentiu como se ele pudesse ler todos os seus pensamentos. Não estás a comer porque não tens fome ou porque te ensinaram que não mereces comer. Ren não respondeu. Não conseguia porque aquela pergunta tinha atingido o lugar mais profundo e sombrio dentro dela, onde ela tinha enterrado 27 anos de vergonha e autoaversão. Os seus olhos ardiam. Ela pestanejou rapidamente, tentando impedir as lágrimas que não podiam cair. Roman não disse mais nada. Apenas olhou para ela por um longo momento, depois virou-se e afastou-se, os seus passos desaparecendo pelo corredor. A porta fechou-se e Ren ficou sozinha com a pergunta dele ainda ecoando no ar. O seu pai, Patrícia, Siena, o mundo inteiro, todos lhe ensinaram que ela não merecia. Não merecia comer, ser vista, existir. Mas naquela noite, sozinha na escuridão daquele quarto luxuoso, Ren fez algo que não fazia há anos. Sentou-se ao lado da bandeja de comida fria, pegou na colher e comeu lentamente, mordida por mordida, como se estivesse a aprender a engolir novamente. Lágrimas escorriam pelas suas bochechas enquanto ela levava a comida à boca, mas ela não parou. Pela primeira vez em 27 anos, ela comeu sem ouvir críticas. Ela comeu sem se sentir culpada e se perguntou como o homem que chamavam de demônio tinha sido o primeiro a ver as feridas causadas pelos anjos. Uma semana se passou e Ren começou a entender que Ashford Manor tinha um ritmo próprio. Pela manhã, a senhora Chen trazia o pequeno almoço para o quarto de Ren, sempre acompanhado por um vaso de flores frescas e um sorriso caloroso que não pedia nada em troca. Ao meio-dia, homens perigosos com rostos frios como pedra iam e vinham pela mansão, desaparecendo atrás da porta do escritório de Roman e não reaparecendo por horas. À noite, o silêncio instalava-se como um cobertor macio sobre todos os cantos da propriedade gótica. Mas era um silêncio diferente. Era diferente do silêncio gelado e julgador da casa do seu pai, onde cada passo era medido e cada respiração era um fardo. Aqui, o silêncio não era ameaçador. Simplesmente existia permitindo que ela existisse ao lado dele. Ren descobriu a biblioteca no terceiro dia. Um andar inteiro de livros estendia-se diante dela como um tesouro esquecido. Prateleiras de carvalho subiam até o teto. Escadas em espiral levavam ao segundo andar da sala, repleto de milhares de volumes com lombadas de couro desgastadas pelo tempo. Ela passou horas enrolada numa poltrona ao lado de uma janela alta, lendo livros que nunca tinha tido tempo ou permissão para ler antes. Filosofia, história e literatura clássica. Ninguém lhe dizia o que ela deveria ou não deveria ler. Ninguém dizia nada. No quinto dia, enquanto ela estava absorta num livro sobre filosofia estoica, uma voz quebrou o silêncio. Então, você é o pagamento do Gerald. Ren ergueu a cabeça bruscamente. Um homem estava encostado a uma prateleira próxima, com os braços cruzados e um sorriso malicioso no rosto. Ele parecia ter cerca de 34 anos. Tinha cabelo loiro areia e olhos verdes com um brilho travesso. E um ar que Ren só poderia descrever como perigoso, mas não assustador. O seu corpo ficou paralisado e o livro nas suas mãos tornou-se uma barricada frágil entre ela e o estranho. O sorriso do homem alargou-se e ele levantou ambas as mãos como se rendesse. Relaxe, disse ele. Sou o Nico, o braço direito do Roman, se quiser saber. Um leve sotaque russo permeava as suas palavras, fino, mas inconfundível. Só estou a dizer que aquele velho bastardo pagou em ouro e nem sequer sabe. Ren pestanejou, sem entender o que ele queria dizer. Pagou em ouro? Ela. Ela era um fardo, uma vergonha, algo que o seu pai tinha deitado fora quando ela deixou de lhe ser útil. Nico observou a confusão no rosto dela, o seu sorriso mudando e suavizando-se em algo quase triste. Você vai entender, disse ele enigmaticamente. Depois afastou-se da prateleira e foi embora, deixando Ren com mais perguntas do que respostas. No sétimo dia, tudo mudou. Ren estava a tentar encontrar o caminho para a biblioteca quando tomou o caminho errado numa bifurcação no corredor. Ashford Manor era muito grande. Havia muitas portas e corredores que pareciam iguais.
Ela empurrou uma porta que pensava levar às escadas, e o mundo que ela achava que estava começando a entender desabou em um instante. A sala era vasta, mal iluminada e cheia do cheiro metálico de sangue. No centro da sala, um homem ajoelhava-se com o rosto coberto de sangue, um olho inchado e fechado, emitindo sons que não eram mais palavras. Marcos estava ao lado dele com um alicate ensanguentado na mão. O seu rosto estava tão inexpressivo como sempre. No canto, Nico estava de braços cruzados, sem o sorriso malicioso, substituído por uma frieza calculada. E Roman? Ele estava diante do homem ajoelhado, de costas para a porta e ombros retos, a postura de alguém em total controlo. Havia sangue no chão, sangue nas paredes e sangue na mão de Roman, que segurava uma pequena faca com uma lâmina que refletia a luz da lâmpada. Ren ficou paralisada na porta. Ela deveria ter gritado. Ela deveria ter corrido. Ela deveria ter feito qualquer coisa, menos ficar ali parada como uma estátua. Mas ela não fez nada. Ela não conseguia. Ou talvez ela não quisesse. Ela já não sabia mais. Roman virou-se e os olhos dele se encontraram. Eles estavam frios e perigosos, sem nenhum traço de arrependimento. Saia! Duas palavras afiadas como uma faca. Ren recuou e fechou a porta. O seu coração batia forte como um tambor de guerra no seu peito. Ela correu para o seu quarto, trancou a porta e ficou sentada lá até o sol se pôr, tentando processar o que acabara de ver. Roman Blackwell era da máfia. Ela sabia disso. Sabia desde o início, mas ver com os próprios olhos era completamente diferente. Naquela noite ela não conseguiu dormir. Saindo para a varanda, ela olhou para a lua cheia pendurada no céu negro e tentou encontrar paz na luz prateada que se espalhava pelo jardim abaixo. Passos soaram atrás dela. Ela não se virou. Não precisava. Sabia quem era. Tu viste. A voz de Roman era baixa e calma, como se ele estivesse a falar sobre o tempo. Sim. Tu não gritaste. Não fugiste. Ren finalmente virou-se. Roman estava a alguns passos de distância. O luar sombreava o seu rosto, acentuando as linhas duras e aqueles olhos indecifráveis. Vivi com monstros toda a minha vida, Sr. Blackwell. Ela ouviu-se falar. A sua calma surpreendeu até a ela própria. Não és diferente. Roman ficou em silêncio por um longo tempo. Então, aproximou-se, ficou ao lado dela e olhou para o jardim iluminado pelo luar. Eu sou diferente, disse ele finalmente. Diferente como? Não finjo ser um homem bom. Ren observou-o por um longo momento, procurando em seus olhos azuis qualquer sinal de falsidade, tendo passado 27 anos vivendo com pessoas que usavam máscaras de anjo. Mas ela não encontrou nenhuma mentira. Apenas a verdade, nua e crua, que era de alguma forma mais honesta do que qualquer coisa que sua própria família já lhe tivesse dado. Talvez seja por isso que não tenho medo de ti, sussurrou ela. Os verdadeiros monstros são menos assustadores do que as pessoas que usam máscaras de anjo. Roman não disse nada, mas Ren poderia jurar que viu algo mudar no seu olhar na escuridão, algo quase como respeito. 2 semanas se passaram e então Roman Blackwell começou a notar. Não era o tipo de percepção a que Ren estava habituada por parte do pai. O tipo que procurava erros para punir. Isto era diferente, era um tipo para o qual ela não tinha nome. Ele percebeu que ela preferia chá a café. Earl Grey sem açúcar. A Sra. Chen começou a preparar um bule de chá todas as manhãs, sem que lhe pedissem. Ele percebeu que ela lia filosofia. Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto. Não eram os únicos livros que mulheres como ela mereciam ler, como Patrícia costumava dizer com desdém. Ele também percebeu que ela nunca se olhava no espelho, sempre desviando o rosto quando passava por qualquer superfície refletora, como se tivesse medo de encontrar o seu próprio olhar. Ele também percebeu que ela sempre escolhia o canto mais distante de cada sala, encolhendo-se e tentando ocupar o mínimo de espaço possível. Naquela noite, a Sra. Chen trouxe um pequeno bilhete para o quarto de Ren. Era um convite para jantar do Roman. Não, não era um convite. Era um pedido. Na sala de jantar principal, às 19 Às 19 horas, não se atrase. Ren ficou em frente ao guarda-roupa cheio de roupas novas. Ela não sabia quando elas tinham aparecido e tentou escolher algo que a fizesse parecer menor e menos perceptível. Os velhos hábitos são difíceis de perder. Ela escolheu um vestido preto largo de mangas compridas e desceu para a sala de jantar, com o coração a bater forte. A sala estava iluminada por velas.
Dezenas de chamas em castiçais de prata estavam dispostas ao longo de uma longa mesa de madeira com capacidade para 20 pessoas. No entanto, apenas 2 lugares estavam postos, um em frente ao outro, com pratos de porcelana branca, copos de cristal e talheres perfeitamente dispostos. Roman já estava lá, segurando um copo de vinho tinto, a luz das velas tremeluzindo nos ângulos de seu rosto. Ren sentou-se, tomando cuidado para não manter o olhar fixo nele por muito tempo. Um jantar de 5 pratos, dos quais ela não sabia o nome da maioria, foi servido, e ela começou a comer. Ela dava pequenas mordidas e mastigava lentamente, encolhendo-se na cadeira como se tentasse encolher até desaparecer. Senta-te direita. A voz de Roman rompeu o silêncio. Ren assustou-se e a faca e o garfo quase escorregaram das suas mãos. O quê? Roman pousou a faca, olhou diretamente nos seus olhos e falou sem levantar a voz. No entanto, de alguma forma, as suas palavras soaram mais pesadas. Não precisas de pedir desculpa por ocupar espaço, Ren. Não aqui. Não comigo. Ren congelou. Ninguém nunca lhe tinha dito isso antes. Nem uma única vez. Durante 27 anos, ela aprendeu a encolher-se, a transformar-se num fantasma dentro da sua própria casa, a pedir desculpa por simplesmente existir. E agora o homem mais perigoso da Nova Inglaterra estava a dizer-lhe que ela não precisava mais fazer isso. Lentamente ela endireitou as costas. Era uma sensação estranha e desconfortável, como usar roupas que não serviam bem. Roman acenou levemente com a cabeça e voltou a comer, como se o que acabara de acontecer fosse a coisa mais normal do mundo. Conte-me, disse ele após um momento de silêncio, sobre a sua vida antes de vir para cá. Ren olhou para o prato. Ela poderia mentir. Poderia dizer que tudo estava bem. Podia colocar a máscara que usara toda a sua vida. Mas, olhando nos seus olhos azuis tempestuosos, ela sabia que ele perceberia. Ele a percebera desde o início. Então, ela contou, com voz firme, como se estivesse a ler um relatório, sem emoção, como se estivesse a falar de outra pessoa. A minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. Câncer. O meu pai se casou novamente quando eu tinha 9 anos. Patrícia era 15 anos mais nova que a minha mãe. Ela era mais bonita e mais magra, e sabia como dar ao meu pai o que ele queria. Eles tiveram filhos perfeitos. Sienna nasceu quando eu tinha 11 anos. Tyler veio quando eu tinha 13. Eles eram crianças lindas, magras e adoráveis que mereciam estar nas fotos de família. Ela fez uma pausa, tomou um gole de água e continuou. Eu era excluída de todos os eventos. Fotos de Natal, aniversários, reuniões familiares. O meu pai dizia que eu estragaria as fotos e deixaria as pessoas desconfortáveis. Eu fazia a contabilidade da empresa dele remotamente, para que ninguém tivesse que olhar para o meu rosto. Ela soltou uma risada fraca e sem alegria. Quando eu era má, quando comia demais, falava demais ou simplesmente existia demais, o meu pai me trancava no armário, às vezes a noite toda. Sienna ficava do lado de fora da porta e ria. Patrícia fingia que não ouvia nada. Silêncio. Roman não falava, não interrompia, nem demonstrava qualquer emoção. Ele apenas ouvia. De alguma forma, aquele silêncio permitiu que ela continuasse. O meu pai chamava-me de seu maior embaraço. Ele disse isso como se fosse um facto óbvio, como se fosse o meu nome. Ela parou, percebendo que tinha falado mais nos últimos 10 minutos do que em todo o ano anterior. Roman permaneceu em silêncio. Tão silencioso que o medo começou a surgir. Ela tinha medo que ele olhasse para ela da mesma forma que o pai, com repulsa e desapontamento. Mas quando ele finalmente falou, a sua voz era gelada. E essa frieza não era dirigida a ela. O teu pai é um tolo, e os tolos devem pagar pelos seus erros. Ren olhou para ele, surpreendida pela fúria contida na sua voz. Ele já pagou. Ele me entregou a ti. Roman pousou o copo de vinho, inclinou-se para a frente e fixou os seus olhos azuis tempestuosos nos dela. Não, isso não é pagamento. Essa foi a melhor decisão que ele tomou na vida. Ele fez uma pausa e algo mudou no seu olhar. Algo que Ren não ousava nomear. Ele só ainda não sabe disso. Um mês se passou e a mudança veio silenciosamente, como uma maré crescente. Ren não percebeu a princípio. Ele não percebeu até que fosse tarde demais. Roman começou a trazer os livros que ela havia mencionado de passagem durante suas breves conversas. Ela se perguntou como ele conseguia se lembrar deles, quando ela nem se lembrava de ter mencionado.
Ele começou a pedir a opinião dela sobre pequenas coisas. Que tipo de chá ela gostaria de experimentar e que livro ele deveria ler. Cada vez que ele perguntava, ela sentia-se um pouco mais vista. Depois, havia os toques, a mão dele nas costas dela enquanto caminhavam pelo corredor. Os dedos dele a roçar o pulso dela ao entregar-lhe uma chávena de chá. O ombro dele a tocar no dela enquanto se sentavam lado a lado na biblioteca. Toques pequenos e inofensivos. No entanto, eles a deixavam com a pele em chamas. Ren percebeu com medo crescente que estava ansiosa para ver Roman, para ouvir os seus passos no corredor, para ouvir a sua voz grave quebrar o silêncio, para sentir toques que eram acidentais e nada acidentais. Isso a assustava mais do que qualquer coisa que ele pudesse ter feito com ela. Naquela noite, Roman a encontrou na biblioteca. Há uma reunião esta noite com parceiros de negócios, disse ele, com um tom tão calmo como se estivesse a anunciar a previsão do tempo. Quero que estejas lá. Ren congelou, o livro nas suas mãos quase escorregando. Não posso, disse ela rapidamente. Muito rapidamente. Vou envergonhar-te. Roman inclinou a cabeça, os seus olhos azuis como uma tempestade ficando mais intensos. Quem lhe disse isso? Ren não respondeu. Ela não precisava de dizer. Ambos sabiam a resposta, mas Roman não iria aceitar o silêncio. Estará lá às 7. A senhora Chen tem um vestido pronto. Não é um convite, é uma ordem. E quer quisesse, quer não, Ren tinha aprendido a obedecer a ordens há muito tempo. O vestido estava desaparecido. O que Chen tinha preparado era de um vermelho profundo e majestoso. Embora refletisse a noite em que ela foi trocada, desta vez o tecido parecia mais uma armadura pronta para a batalha do que um sudário funerário. Ren ficou em frente ao espelho. Pela primeira vez em semanas, ela realmente olhou para o seu reflexo e viu tudo o que lhe tinham ensinado a odiar. Curvas, barriga, coxas e braços. Tudo era demais. Ela era demais. Ela queria rasgar o vestido e se esconder no quarto. Mas então alguém bateu à porta. Roman estava lá, vestindo um terno preto de 3 peças. O seu olhar percorreu-a da cabeça aos pés e ela esperou. Esperou pela decepção, por uma careta, por um comentário ácido, mas ele disse apenas uma palavra. Perfeito. A festa foi realizada no primeiro andar da mansão Ashford, na grande sala de estar onde Ren nunca tinha entrado antes. Havia dezenas de homens e mulheres em roupas elegantes, taças de champanhe nas mãos, sussurrando segredos uns aos outros. Ren sentia todos os olhos postos nela, contando cada curva e perguntando-se por que Roman Blackwell tinha trazido alguém como ela para ali. Ela queria encolher-se, desaparecer, mas a mão de Roman repousava firmemente nas suas costas, mantendo-a no lugar. Ele não saiu do seu lado por um único momento durante toda a noite. Então Vincent apareceu, um homem na casa dos 50, com barriga de cerveja, rosto vermelho e um sorriso malicioso. Ele aproximou-se com um copo de uísque na mão e avaliou-a com o tipo de olhar ao qual ela estava acostumada toda a sua vida. Blackwell, disse ele, não sabia que gostavas delas gordas? A sala ficou em silêncio. Ren sentiu como se alguém tivesse derramado água gelada pela sua espinha. Todos os olhos se voltaram para eles e ela queria desaparecer. Correr, rastejar para dentro da terra e nunca mais sair. Era por isso que ela não deveria estar ali. Ela só iria envergonhá-lo. As mãos de Roman apertaram-se e quando ele falou, a sua voz estava fria como aço e afiada como vidro. Ela é minha e eu gosto de tudo o que me pertence. Tens algum problema com isso, Vincent? Vincent empalideceu, o seu sorriso desaparecendo. Não, eu só... Ótimo, Roman interrompeu, a sua voz não mais alta, mas de alguma forma mais assustadora do que um grito. A próxima pessoa a comentar sobre o que me pertence perderá a capacidade de comentar sobre qualquer coisa para sempre. A sala ficou em silêncio. Ninguém mais ousava olhar para Ren. Ninguém disse uma palavra enquanto Roman calmamente a levava embora, como se não tivesse acabado de ameaçar matar alguém no meio de uma festa. Mais tarde, Ren se escondeu no quarto, com o coração ainda acelerado. Ela não sabia o que pensar ou sentir. Quando bateram à porta, ela pensou que fosse Roman, mas era Nico. Deve saber disso, disse ele. Ele tinha aquele sorriso familiar e malicioso nos lábios. O quê? Depois de subires, Roman encontrou Vincent na casa de banho. Ren prendeu a respiração.
Nico riu com um som cheio de diversão encantada. O nariz de Vincent está partido. Roman nem se deu ao trabalho de tirar o casaco do fato. Ren ficou ali parada, sem saber o que dizer por causa do que ele disse sobre ela. Nico inclinou a cabeça e o seu sorriso suavizou-se, tornando-se quase terno. Conheço aquele homem há 15 anos. Ele nunca protegeu ninguém assim antes. Ele fez uma pausa, observando-a com uma expressão indecifrável. Nunca. Umas semanas após a festa, a tempestade chegou. Não era a suave tempestade de outono da Nova Inglaterra a que Ren estava acostumada. Era uma tempestade que fazia parecer que o céu e a terra estavam furiosos. Trovões e relâmpagos rasgavam o céu negro como breu. O vento uivava como almas amaldiçoadas. As árvores ao redor da mansão Ashford se curvavam e se partiam com estalos agudos, como ossos quebrando. Ren ficou parada na janela do quarto, observando a tempestade lá fora. Ela estava bem. Estava bem até que as luzes se apagaram. Houve uma forte explosão. Provavelmente uma árvore havia caído sobre os cabos de energia. A mansão Ashford mergulhou na escuridão total. Escuridão. Total. Nem um pingo de luz. De repente, Ren já não estava no seu quarto na mansão Ashford. Ela tinha 8 anos, Hermione era pequena e tremia. Trancada dentro de um armário na casa do seu pai. A escuridão envolvia-a como uma criatura viva, engolindo-a e esmagando-a. Ela não conseguia respirar nem se mexer. Tudo o que podia fazer era sentar-se na escuridão espessa e sufocante e ouvir Sienna a rir do lado de fora da porta. Era um riso semelhante a um sino, doce e cruel, e então ouviu a voz do pai, fria e distante. Ficar aí até aprenderes a manter a boca fechada. Ren não sabia quando se deixou cair no chão, nem quando se encolheu num canto do quarto. Só sabia que estava a tremer. Tremia tanto que os dentes batiam e não conseguia respirar. Não conseguia respirar. O peito parecia apertado por uma mão invisível. Parecia que uma mão invisível estava apertada sobre o peito. Os pulmões recusavam-se a funcionar. A escuridão estava por toda a parte, engolindo-a e arrastando-a para o abismo das memórias que tentara enterrar durante 20 anos. Não percebeu que estava a chorar até que a porta do quarto se abriu. Um feixe de luz amarela cortou a escuridão. Roman estava ali, com o cabelo encharcado pela chuva e os olhos selvagens com algo que Ren não conseguia nomear. Ele não bateu à porta nem pediu permissão. Entrou como se tivesse ouvido a chorar do outro lado da mansão. Como se o seu corpo tivesse se movido antes que a sua mente pudesse acompanhar. Ele a viu encolhida num canto, tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela estava dobrada sobre si mesma, como a criança de 8 anos que foi trancada num armário e nunca realmente escapou. Roman não perguntou nem falou. Simplesmente colocou a lanterna no chão, permitindo que a luz se espalhasse em direção ao teto como um halo fraco. Então, sentou-se ao lado dela e a puxou para os seus braços. Ren enrijeceu por um momento, os seus instintos dos últimos 27 anos gritando na sua cabeça que ela não merecia ser abraçada, ser consolada, ser tocada. Mas os braços de Roman eram firmes, quentes e inflexíveis. E ela desabou. Ela chorou. Ela chorou de uma forma que nunca lhe fora permitida antes. Ela chorou pela criança de 8 anos presa na escuridão. Chorou pela menina de 15 anos que era uma vergonha. Chorou pela mulher de 27 anos que tinha sido vendida como mercadoria. Chorou por todos os anos em que tentou tornar-se menor, desaparecer e deixar de existir. Tudo numa tentativa de agradar pessoas que nunca a tinham amado verdadeiramente. Roman abraçou-a. Não disse nada. Não disse, pobre coitada. Não disse que tudo ficaria bem. Apenas ficou ali. Ele era seguro, sólido, como um porto numa tempestade. Ren agarrou-se a ele como se fosse a única coisa que a impedia de ser levada pela corrente. Estou aqui, disse ele finalmente, com a voz baixa e profunda ao ouvido dela. Ninguém pode tocar-te. Ela não sabia há quanto tempo estavam assim. Talvez minutos, talvez horas. A tempestade lá fora ainda rugia, mas a tempestade dentro dela lentamente se acalmava. Ela foi acalmada pelo batimento constante do coração de Roman, sob sua bochecha, pelo calor do seu corpo e pelo cheiro de cedro, fumo e algo único nele. Quando ela finalmente levantou a cabeça, seus olhos estavam inchados de tanto chorar.
Ela percebeu que os rostos deles estavam a apenas alguns centímetros de distância. A luz de uma vela vinda de algum lugar, talvez a Cirkena tivesse acendido no corredor, projetava sombras no rosto de Roman, acentuando as linhas duras, o queixo angular, a boca fina e os olhos. Aqueles olhos azuis tempestuosos observavam-na com tanta intensidade que ela esqueceu como respirar. Ela podia contar cada pestana, ver cada mancha de cor nas íris dele e sentir a respiração dele roçando suavemente os seus lábios. O olhar de Roman caiu sobre a boca dela, e Ren prendeu a respiração e inclinou-se, sentindo-se atraída por ele como o ferro por um ímã. Mas Roman parou, fechando os olhos com força e apertando o queixo, como se estivesse lutando contra si mesmo. Não olhe para mim assim. A voz dele estava tensa, quase dolorida. Como assim? Ren sussurrou. Quer que eu quebre todas as regras que estou a tentar seguir? Ren olhou para ele com os olhos bem fechados e disse o que nunca pensou que teria coragem de dizer. E se eu quiser isso? Roman não respondeu com palavras. Em vez disso, inclinou-se para a frente e beijou-lhe a testa lentamente e com significado. Os seus lábios permaneceram na pele dela como uma promessa, um voto ou algo sagrado que ela não conseguia nomear. Depois deitou-a no chão de madeira frio do quarto escuro e abraçou-a. Não fez mais nada. Apenas a abraçou. Durante toda a noite, a tempestade lá fora foi suavizando gradualmente. E pela primeira vez em 27 anos, Ren dormiu nos braços de alguém sem medo. Depois daquela noite tempestuosa, tudo mudou. Não foi uma mudança barulhenta e caótica, mas uma mudança como a maré, lenta e impossível de resistir. Roman já não mantinha a distância. Toques acidentais tornaram-se intencionais. A mão dele nas costas dela enquanto caminhavam, os dedos dele no cabelo dela enquanto ela lia na biblioteca e o ombro dele encostado ao dela enquanto estavam na varanda a ver o pôr do sol. E Ren, a rapariga cujo instinto sempre fora desaparecer sempre que uma mão era levantada, já não recuava. Começou a inclinar-se para esses toques, a procurá-los e a sentir a sua ausência quando não estavam lá. Uma semana após a tempestade, Roman apareceu à sua porta com as chaves do carro na mão. Vem comigo. Não era um convite nem uma ordem. Era algo entre os dois, algo novo que ambos estavam a aprender a lidar. Ren seguiu-o até o familiar Maybach preto e Marcus levou-os até o centro de Boston. Pararam em frente a uma boutique de moda de luxo. Ren só se atrevia a passar por ela. Nunca se atreveu a entrar. Mas quando Roman a levou para dentro, a loja estava vazia. Não havia nenhum outro cliente. Apenas funcionários estavam lá, parados como se estivessem à espera deles. Tinham sorrisos profissionais nos rostos. Fechaste a loja inteira? Não consigo esconder a minha surpresa. Não gosto de partilhar, respondeu Roman, como se fechar uma boutique de luxo ao meio-dia de um sábado fosse a coisa mais normal do mundo. Ren abanou a cabeça, tentando protestar. Não preciso de roupas, disse ela. Roman olhou para ela, os seus olhos azuis tempestuosos a perfurando. Precisas de coisas que te façam sentir vista, não coisas que te escondam. Ela não sabia o que dizer, porque ele estava certo. Mesmo depois de encher o seu armário com peças novas e caras, ainda não passavam de silhuetas largas e cores escuras. Coisas que a faziam desaparecer no fundo. Eram o tipo de coisas que Patrícia teria aprovado, porque escondiam tudo o que Ren tinha sido ensinada a ter vergonha. Os funcionários começaram a trazer vestidos e empurraram Ren para o provador com pilhas de tecidos em cores que ela nunca tinha usado antes. Ela experimentou o primeiro. Um vestido azul marinho justo, na altura do joelho, com um decote em barco, que abraçava todas as curvas que ela passou 27 anos tentando esconder. Em frente ao espelho, ela não se reconheceu. As suas curvas, barriga, coxas e braços estavam todos lá. Impossíveis de esconder, impossíveis de negar. Ela viu tudo o que lhe tinham ensinado a odiar e não sabia como deveria se sentir. Então, o reflexo mudou. Roman estava atrás dela, alto e moreno, os seus olhos encontrando os dela através do vidro. Linda, disse ele. Apenas uma palavra, mas a forma como ele a disse fez-lhe arrepios. Ren deu uma risada amarga e desviou o rosto. Não me mintas. Silêncio. Então, a mão de Roman pousou no ombro dela, virando-a para ele em vez de para o espelho. Os seus olhos azuis tempestuosos fixaram-se nos dela.
e a sua voz baixou para um tom perigoso e seguro. Eu nunca minto, disse ele, cada palavra pesada como pedra. És linda, e matarei qualquer pessoa, até mesmo o teu pai, se fizerem te pensar o contrário. Ren abanou a cabeça, recusando-se a acreditar. Não podes estar a falar a sério. Estou a falar a sério sobre cada palavra. Roman aproximou-se. Estava tão perto que ela podia sentir o calor dele. Estava tão perto que ela teve de inclinar a cabeça para trás para olhar nos olhos dele. Em todos eles. Então ele beijou-a. Não houve aviso nem permissão. Foi simplesmente a boca dele sobre a dela, quente, exigente e cheia de um desejo reprimido por muito tempo. Não era o beijo gentil das histórias românticas. Era um beijo que marcava território. Um beijo que reivindicava posse. Dizia que ela era dele e que ele mataria qualquer um que ousasse pensar o contrário. Ren deveria ter ficado com medo. Ela deveria tê-lo empurrado. Ela deveria ter corrido. Em vez disso, porém, ela retribuiu o beijo. Ela o beijou de volta como se estivesse morrendo de sede e ele fosse água. Ela o beijou de volta como se estivesse se afogando e ele fosse ar. Ela o beijou de volta como se tivesse procurado por um lar durante toda a sua vida. E finalmente ela o encontrou. As suas costas bateram no espelho frio e duro. Mas ela não se importava. Ela não se importava com nada, exceto com a boca dele, as mãos dele e a respiração dele. Roman afastou-se, apoiando a testa na dela. Ambos respiravam com dificuldade. Tu és minha, Ren Calloway, disse ele com voz áspera. E eu não partilho. Eu sei, diz. Ren olhou para os seus olhos azuis tempestuosos e disse algo que 27 anos atrás ela nunca teria imaginado dizer a alguém. A sua voz tremia, mas permaneceu firme. O seu coração batia forte, mas ela não tinha mais medo. Sou tua. 2 semanas depois daquele primeiro beijo, Ren Calloway estava a tornar-se outra pessoa. A mudança não aconteceu da noite para o dia. Em vez disso, aconteceu lentamente, como o amanhecer a surgir através da escuridão. Um fio de luz de cada vez, ela começou a andar com as costas mais direitas. Já não encurvava os ombros nem baixava a cabeça como se pedisse desculpa por existir. Começou a comer sem contar cada garfada, sem ouvir na sua mente o riso sarcástico de Patrícia sobre o seu peso e sem se sentir culpada cada vez que engolia. Talvez o mais notável de tudo fosse que ela começou a olhar-se no espelho. Ela não se afastava com repulsa, apenas olhava e tentava ver o que Roman via. Uma tarde, Roman encontrou-a na biblioteca, enrolada na sua poltrona familiar com um livro de filosofia. Quero ensinar-te uma coisa, disse ele com voz calma, mas com os olhos brilhantes com algo que Ren não conseguia decifrar. Ela pousou o livro, sentindo-se curiosa. Roman levou-a até a cave por corredores que ela nunca tinha explorado, até uma pesada porta de aço. Lá dentro havia um campo de tiro totalmente equipado, com alvos no fundo, e uma mesa com armas de diferentes tipos, dispostas ordenadamente. Quer que eu dispare uma arma? Perguntou Ren, com surpresa evidente na voz. Roman virou-se para ela, com os olhos azuis tempestuosos sérios. Quero que nunca mais te sintas impotente. Aquelas palavras atingiram-na com mais força do que qualquer bala jamais poderia. Impotente. Ela tinha se sentido impotente toda a sua vida. Impotente diante da frieza do pai, impotente diante da crueldade de Patrícia, impotente diante do riso de Siena, impotente diante da crueldade de Patrícia, impotente diante do riso de Siena, impotente num mundo que parecia concordar repetidamente que ela não merecia nada. Roman colocou uma pistola na mão dela e ela tremeu. Não porque tivesse medo da arma em si, mas por causa do seu peso, do que ela representava e do poder que possuía. Roman colocou-se atrás dela, o peito quase a tocar nas suas costas, a mão a cobrir a dela para ajustar a sua postura, o hálito quente no seu ouvido. Respira, concentra-te, aperta, não se mexa. O primeiro tiro saiu largo, nem sequer tocou o alvo. Ren franziu a testa, mas Roman não parecia desapontado. Ele simplesmente corrigiu a sua empunhadura, lembrou-a de respirar e disse-lhe para tentar novamente. O segundo tiro foi mais perto. O terceiro atingiu a borda externa do alvo. Após 2 horas e dezenas de tiros, Ren finalmente acertou o anel 8.
Ela baixou a arma e olhou para o alvo sem conseguir acreditar. Roman estava ao lado dela, sorrindo. Boa menina. Essas duas palavras fizeram-na tremer, mas não de medo. Foi porque, pela primeira vez na vida, ela se sentiu forte. Nas semanas que se seguiram, Ren não aprendeu apenas a atirar. Ela começou a ajudar Roman no seu trabalho, começando com pequenas tarefas, como verificar livros contábeis e relatórios financeiros. As habilidades contábeis que ela usava para trabalhar remotamente para uma empresa do pai finalmente tinham um propósito significativo. Uma noite, enquanto analisava os números, ela descobriu que algo estava errado. Um dos aliados de Roman, um homem chamado Morrison, vinha desviando dinheiro, falsificando faturas e roubando centenas de milhares de dólares ao longo dos anos. Ela contou a Roman sobre isso. Roman cuidou do assunto. Ren não perguntou detalhes. Ela não precisava. Tudo o que ela sabia era que Morrison parou de aparecer nas reuniões e ninguém mais mencionou o nome dele. Ninguém o encontrou no escritório no dia seguinte, disse ele com um sorriso malicioso familiar. Você é mais inteligente do que metade dos homens aqui, disse ele genuinamente impressionado. Roman estava parado na porta. Os seus olhos tempestuosos olhavam para ela como se estivesse orgulhoso dela. Eu sei, mas enquanto a Ren estava a aprender a ser forte, a escuridão estava a reunir-se noutro lugar. A centenas de quilômetros de distância, num escritório escuro em Nova York, Victor Crane estava sentado atrás de uma secretária de ébano, os dedos a bater levemente na superfície. À sua frente estava um arquivo e, na primeira página, uma fotografia da Ren Calloway. Uma foto dela a sair de uma boutique de moda com o Roman. Havia também uma foto dela na varanda da mansão Ashford e uma foto dela sorrindo, um sorriso que ela nunca tinha tido antes de conhecer Roman Blackwell. Então o demônio de Boston finalmente tem uma fraqueza, disse Victor com uma risada tão fria quanto uma noite de inverno. Ele fechou o arquivo, seus olhos escuros brilhando com cálculo. Muito interessante. Ao mesmo tempo, Ren estava a aprender a ser forte na mansão Ashford. Enquanto isso, o telefone tocou no miserável apartamento de um quarto de Gerald Calloway, na pior parte de Boston, com papel de parede descascado e um cheiro de mofo invadindo todos os cantos. Roman Blackwell tinha feito exatamente o que prometeu. Ele tinha tirado tudo de Gerald. A empresa estava a entrar em colapso. As contas bancárias estavam congeladas. Amigos poderosos viraram-lhe as costas e Patrícia, a jovem e bela esposa de quem Gerald tanto se gabava, partiu com Sienna e Tyler assim que o dinheiro acabou. Gerald atendeu o telefone com a voz exausta e amarga. Olá, aqui é Gerald Calloway. A voz do outro lado da linha era baixa e confiante. Sou Victor Crane. Acredito que conhece o meu nome. Gerald conhecia. Afinal, quem neste mundo não conhecia Victor Crane, o chefe da máfia que controlava Nova York? O inimigo jurado de Roman Blackwell. O que você quer? Quer se vingar de Blackwell? Gerald apertou o punho com força, seus dedos ficando brancos. Ele tirou tudo de mim. A risada fria e calculista de Victor ecoou na linha. Então tire uma coisa dele de volta. A sua filha é a chave. Silêncio. Gerald olhou através da janela suja para a vida em que tinha caído. Não hesitou nem por um segundo. O que precisa de mim? Victor explicou. Informações sobre a agenda de Ren quando ela saía, quem a protegia e os seus hábitos. Em troca, Gerald teria um cargo na organização de Victor. Uma oportunidade de reconstruir a sua vida a partir das cinzas. Gerald concordou sem pensar, sem hesitação ou remorso. Quando Victor perguntou se ele estava preocupado em trair a sua filha, Gerald riu de forma amarga e venenosa. Ela nunca foi realmente minha filha. Em Ashford Manor, Nico entrou no escritório de Roman com uma seriedade que Ren raramente tinha visto antes. Temos um problema, disse ele, colocando um arquivo na secretária. Victor Crane está a vigiar-nos. Alguém de dentro está a passar-lhe informações. Roman leu o relatório. O seu maxilar apertou-se e os seus olhos azuis tempestuosos escureceram como o céu antes de uma tempestade. Aumentem a segurança em torno de Ren. Dupliquem o número de homens. Marcos não sai do lado dela nem por um segundo quando ela sai. Vais contar-lhe? Roman ficou em silêncio por um longo momento, depois abanou a cabeça. Ainda não. Ela acabou de começar a viver sem medo. Não quero tirar isso dela. Mas Ren não era estúpida. Ela percebeu as mudanças imediatamente. Havia mais guardas ao redor da propriedade. Marcos a seguia constantemente sempre que ela saía.
Roman estava mais tenso, trabalhando até mais tarde e com linhas de preocupação aparecendo entre as sobrancelhas que ela nunca tinha visto antes. Havia também a maneira como ele olhava para ela, como se tentasse memorizar cada detalhe, como se tivesse medo que ela pudesse desaparecer. Uma noite, enquanto Roman estava sentado em seu escritório enterrado em papelada, Ren entrou sem bater. "O que se passa?" perguntou ela sem rodeios. "Conta-me." Roman olhou para cima com uma expressão indecifrável. "Não há nada com que te preocupes." Ren aproximou-se, parando em frente à secretária dele. Pela primeira vez na vida, ela exigiu: "Eu pertenço-te, não pertenço? Isso significa que tenho o direito de saber o que te ameaça." "O que ameaça-nos?" Roman olhou para ela e ela viu um lampejo de surpresa nos seus olhos. Então, um pequeno e raro sorriso tocou os seus lábios. "Nós?" "Gosto dessa palavra." "Roman, diz isso." Ele exalou, levantou-se e contornou a secretária para ficar à frente dela. Ele levantou o queixo dela com a mão, forçando-a a encontrar o seu olhar. "Victor Crane, chefe de Nova York. Há muito tempo que temos uma rixa. Ele está a vir atrás do meu território. Parece que ele também descobriu sobre ti." Ren engoliu em seco. "Ele vai usar-me contra ti. Ele vai tentar," disse Roman, com a voz dura como aço. "E ele vai falhar. Não vou deixar ninguém tocar em ti, Ren. Ninguém." Ela acreditou nele, acreditou na certeza da sua voz e no fogo perigoso dos seus olhos azuis tempestuosos. Mas havia uma coisa que Roman não lhe tinha contado. O informador que Victor estava a usar era o mesmo homem que a tinha vendido da primeira vez. O seu próprio pai. 3 dias após a conversa no escritório, Ren pediu permissão a Roman para ir à sua livraria favorita no centro de Boston. Ela sabia da ameaça de Victor Crane, sabia que havia perigo lá fora, mas também sabia que não poderia viver com medo para sempre. Roman concordou relutantemente, com a condição de que Marcus fosse com ela e não tirasse os olhos dela por um segundo. A pequena loja ficava numa rua tranquila, com uma fachada de vidro antiga e o cheiro familiar de papel envelhecido que Ren adorava desde o momento em que entrou pela primeira vez. O proprietário, Harold, era um senhor idoso de cabelos grisalhos que começara a reservar livros clássicos de filosofia para ela sempre que chegava um novo lote. Como sempre, Marcus esperou do lado de fora, no carro, com os olhos atentos varrendo a rua, enquanto Ren entrava na livraria com uma sensação que nunca tivera antes de conhecer Roman. Uma felicidade normal e simples. Ela passou quase uma hora a vasculhar as prateleiras e a conversar com Harold sobre Sêneca e Marco Aurélio. Ela escolheu 3 livros novos para levar consigo. Ao sair com um saco de livros debaixo do braço, sorriu para o céu cinzento de Boston e pensou em se aconchegar na biblioteca da mansão Ashford com uma chávena quente de chá Earl Grey sem açúcar. Ela não os viu até que fosse tarde demais. Uma mão agarrou o seu braço no beco ao lado da loja, puxando-a com tanta força que ela quase caiu. Ela tentou gritar, mas outra mão tapou a sua boca. O cheiro de cigarro e suor a fez engasgar. Olhando para o carro, ela viu Marcus deitado imóvel na calçada, com sangue a escorrer de um ferimento na nuca. "Não, não, não, não," Ren resistiu, usando tudo o que Roman lhe ensinara. Ela chutou. Ela mordeu. Ela arranhou. Ela lutou com todas as suas forças, mas eram muitos. 3 homens. 4. Ela não conseguia contar. Por mais que lutasse, sabia que eles eram mais fortes e numerosos. E o mundo à sua volta estava a escurecer. Sentiu um pano molhado a ser pressionado sobre o seu nariz. Um cheiro químico forte. E tudo ficou escuro. Quando ela acordou, a cabeça doía como se tivesse sido rachada com um machado. Tentou abrir os olhos, mas levou alguns segundos para que a visão se ajustasse à luz fraca ao seu redor. Estava num armazém, amplo, frio e com cheiro de óleo de motor e concreto úmido. Estava sentada numa cadeira de metal, com as mãos amarradas atrás das costas, por uma corda áspera que lhe cortava a pele. Tentou libertar-se, mas os nós estavam muito apertados. Finalmente acordada, ouviu uma voz que a fez congelar. Um homem alto e magro, com cabelo grisalho e olhos negros frios como pedra, saiu das sombras. Vestia um fato caro que estava completamente deslocado no armazém sujo. O sorriso em seu rosto fez Ren querer se encolher toda. "Então é por isso que o demônio de Boston está disposto a morrer", disse Victor Crane, circulando-a como um predador estudando sua presa. "Tenho que admitir, esperava mais." Ren não falou.
Ela não confiava que sua voz não trêmula, mas manteve o olhar fixo nele, recusando-se a baixar a cabeça e parecer fraca. Victor riu. Corajosa. Posso ver por que é que ele gosta de si. Então, ele apontou para a escuridão atrás dele, e outra figura deu um passo à frente. O coração de Ram parou. Pai. Gerald Calloway estava ali, com roupas amarrotadas. O seu rosto estava ainda mais encovado do que da última vez que ela o tinha visto, mas os seus olhos continuavam tão frios como sempre. Ele ficou ao lado de Victor, como se fossem aliados. Era como se a sua filha estar amarrada numa cadeira fosse a coisa mais normal do mundo. Não me chame isso, disse Gerald com voz monótona e sem emoção. Você nunca foi realmente minha filha. Ren sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela sempre soube disso, mas ouvir isso em voz alta ainda doía tanto quanto da primeira vez. Por que você está aqui? Gerald aproximou-se olhando para ela com aquele desprezo familiar. Estou aqui para finalmente torná-la útil para alguma coisa. O teu namorado tirou-me tudo. Agora vou tirar uma coisa dele. Ren compreendeu. Compreendeu que o pai nunca mudaria. Que ela sempre fora uma ferramenta aos olhos dele. Mercadoria para ser negociada e um peão para ser sacrificado. Da primeira vez, ele vendeu-a para pagar uma dívida. Desta vez, vendeu-a por vingança. Victor aproximou-se dela, parou à sua frente e inclinou-se até os olhos ficarem ao mesmo nível. Blackwell tem 24 horas para entregar o seu território. Se não o fizer, vou mandar-te de volta para ele. Ele fez uma pausa, o seu sorriso alargando-se pouco a pouco. Ren engoliu em seco, mas não disse nada. Victor olhou-a de cima a baixo e o seu estômago revirou-se com o seu olhar. Talvez eu me divirta um pouco contigo primeiro, disse ele. Ren estava tão apavorada que todo o seu corpo tremia. Estava tão aterrorizada que teve de morder o lábio para não chorar. Mas não chorou. Não na frente deles. Não na frente do pai. Não lhes daria essa satisfação. Em vez disso, pensou em Roman. Os seus olhos azuis tempestuosos vieram-lhe à mente. Pensou na forma como ele a abraçou durante a noite tempestuosa. Pensou em como ele lhe disse que ela era linda, como se fosse a verdade mais óbvia do mundo. Lembrou-se de como ele prometeu que ninguém lhe tocaria. Ele viria. Ele viria buscá-la. Ela acreditava nisso tão firmemente quanto acreditava que o sol nasceria no dia seguinte. E quando ele viesse, esses homens descobririam por que é que as pessoas chamavam Roman Blackwell de demônio. Marcus cambaleou até ao escritório de Roman. O sangue ainda escorria do ferimento na sua cabeça. O seu rosto estava pálido devido à perda de sangue e à culpa. Ele desabou em frente à secretária de Roman. A sua voz tremia enquanto relatava o que tinha acontecido. A livraria e o beco tinham sido tomados. Ele tinha falhado. Roman ficou sentado como uma estátua de pedra, ouvindo cada palavra. Ele não falou. Ele não reagiu. Silêncio. Silêncio demais. Nico ficou parado na porta, e o silêncio lhe causou um arrepio na espinha. Ele já tinha visto Roman zangado antes. Ele já o tinha visto derrubar homens. Já o tinha visto matar sem pestanejar. Mas nunca tinha visto isto. O silêncio prolongava-se. 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 Então, com um som semelhante a uma explosão, a pesada secretária de Carvalho, pesando centenas de quilos, voou pela sala e bateu contra a parede. Papéis voaram pelo ar e choveram por todo o lado. Roman levantou-se e Nico viu algo que o assustou mais do que a raiva ardente. Frio. Roman Blackwell estava gelado. Os seus olhos azuis tempestuosos tornaram-se da cor do inverno interminável e da morte. Coisas que destruiriam tudo em seu caminho. Encontra-a, disse Roman, com voz baixa. No entanto, ela cortou o ar como uma lâmina. Encontra-a agora mesmo. 6 horas. A rede de inteligência de Roman levou apenas 6 horas para localizar Ren. Um armazém abandonado nas docas do sul de Boston, dentro do território de Victor Crane. Roman não esperou as 24 horas que Victor exigira. Não negociou. Não ligou. Não avisou ninguém. Em vez disso, simplesmente reuniu o seu exército de 30 homens fortemente armados e dirigiu-se durante a noite como uma tempestade. Chegaram ao armazém às 3 da manhã, quando ainda estava escuro e os guardas estavam meio adormecidos. Tiros quebraram o silêncio. Gritos ecoaram pelo vasto espaço. O sangue espalhou-se pelo betão frio. Roman liderou o ataque com uma arma na mão.
Os seus tiros eram tão precisos quanto a morte a fazer a chamada. Ele matou com as próprias mãos todos os homens que se colocavam entre ele e Ren. Não houve hesitação nem misericórdia. Apenas um objetivo: encontrá-la, trazê-la de volta e destruir qualquer um que ousasse tocar nela. Quando Roman arrombou a porta da sala onde Ren estava presa, viu-a sentada ali com as mãos ainda amarradas e o rosto machucado por um soco. Mas os olhos dela brilharam quando o viu. Viva! Ela ainda estava viva. Roman cortou a corda dos pulsos dela e verificou os ferimentos. Só quando teve certeza de que ela estava bem, é que se virou para enfrentar aqueles que ousaram tocá-la. Victor Crane estava ajoelhado no meio da sala com os braços presos atrás das costas por Nico. A arrogância em seu rosto havia sido substituída pelo medo. Roman caminhou até ele e parou na sua frente. O sorriso em seu rosto era mais frio do que a morte. Você vai morrer, disse Roman com a mesma calma com que falaria sobre o tempo. Mas Victor lentamente tentou se recompor, forçando a voz a soar firme, mesmo que estivesse a tremer. Não podes fazer isto, temos um acordo com o conselho. O conselho vai compreender. Roman interrompeu, inclinando-se até os olhos deles ficarem ao mesmo nível. Tocaste no que é meu. Ele endireitou-se e virou-se para Nico. Faz com que dure. Nico acenou com a cabeça, o seu sorriso malicioso substituído pela expressão de um homem prestes a fazer o trabalho para o qual tinha sido treinado. Victor foi arrastado para longe, os seus pedidos ecoando pelo armazém antes de se perderem no nada. Roman então virou-se para Gerald Calloway. O pai de Ren estava tremendo num canto, com o rosto pálido de medo. Roman caminhou em direção a ele, um passo de cada vez. Lentamente e deliberadamente, aproximou-se até que o cano da sua arma pressionou a testa de Gerald. Cheio de ameaça. Eu sou o pai dela, gritou Gerald, com a voz estridente de pânico. Não podes fazer isso! Roman inclinou a cabeça, os olhos frios como gelo. Pai, vendeste-a 2 vezes. Ele empurrou o cano com mais força contra a pele de Gerald. Não mereces respirar o mesmo ar que ela! O dedo de Roman apertou o gatilho, e foi então que a voz de Ren se intrometeu. Roman, para! Roman não se virou, mas também não puxou o gatilho. Ren aproximou-se e ficou ao lado dele, colocando a mão sobre o braço que segurava a arma. Ele merece morrer, disse Roman com os dentes cerrados. Ele não vale a pena sujar as suas mãos, respondeu Ren, com uma voz tão calma que surpreendeu até mesmo Roman. Ele viveu na minha cabeça por 27 anos. Quero ser livre. Matá-lo não me libertará. Roman finalmente olhou para ela, os seus olhos azuis tempestuosos procurando os dela. Então o que queres? Ren olhou para o pai, o homem que passou 27 anos a ensiná-la a odiar-se, e não sentiu nada. Nenhuma raiva, nenhuma tristeza. Apenas vazio. Leva tudo. O dinheiro dele, o nome dele, a dignidade dele. Deixa-o viver com as mãos vazias. Deixa-o saber que a filha que ele abandonou tem tudo o que ele nunca mais terá. Roman olhou para ela por um longo momento, então baixou a arma e acenou com a cabeça. Leva-o, tira-lhe tudo, deixa-o apenas com as roupas que tem vestidas. Gerald foi levado, gritando, chorando e implorando, mas Ren não olhou para trás. Ela já tinha olhado para aquele homem por tempo demais. Agora era hora de virar as costas e nunca mais olhar para trás. No caminho de volta para Ashford Manor, Roman não soltou Ren por um único segundo. No Maybach preto cortando a noite, ele a segurou como se ela pudesse desaparecer no momento em que ele soltasse o aperto, como se ela fosse um sonho. Ele tinha medo de acordar. A sua mão verificou todos os ferimentos no corpo dela. A contusão na bochecha e o arranhão no pulso, onde a corda havia cortado. Ela nem tinha percebido que tinha todas aquelas pequenas escoriações. Ren tentou dizer-lhe que estava bem e que nada era grave. Mas Roman não a ouviu. Ele continuou a verificar e a tocar nela, como se tentasse convencer-se de que ela estava realmente ali, realmente viva e realmente segura. Quase te perdi, sussurrou ele no cabelo dela, com a voz áspera e quebrada. Não era mais a voz do demônio de Boston, mas a voz de um homem que tinha visto o inferno e quase não conseguiu encontrar o caminho de volta. Ren levantou a cabeça, segurou o rosto dele e fez com que ele olhasse nos seus olhos. Mas não perdeste. Naquela noite, Roman não a levou de volta para o quarto dela. Em vez disso, levou-a para o dele. Era um quarto onde ela nunca tinha entrado durante o tempo que passou em Ashford Manor. Era maior do que o dela,
mais escuro, com paredes cinzentas escuras e móveis de madeira preta. No entanto, a cama era macia. Quando Roman a puxou para junto dele e a envolveu nos seus braços, enterrando o rosto nos cabelos dela, ela sentiu-se mais segura do que nunca. Ren sentiu-se mais segura do que nunca. Ficaram ali deitados em silêncio por um longo tempo, ouvindo apenas a respiração um do outro e os batimentos cardíacos regulares de Roman sob a bochecha dela. Então Ren falou com uma voz leve como um sopro. Conte-me sobre a sua família. Roman ficou imóvel. O silêncio se prolongou por tanto tempo que Ren pensou que ele não iria responder. Mas então ele começou a falar, com uma voz baixa e distante, como se estivesse a recontar os acontecimentos de uma vida anterior. O nome da minha mãe era Arina. Ela era a mulher mais gentil que eu já conheci. Ela cantava para mim todas as noites e contava-me contos de fadas russos. Ela sempre me dizia que eu poderia me tornar quem eu quisesse. Ele fez uma pausa e Ren pôde sentir o seu corpo ficar tenso. Meu pai era Sergei Blackwell, o chefe da máfia da geração anterior. Ele construiu o seu império com o sangue e os ossos de outras pessoas e esperava que eu continuasse o seu legado. O que aconteceu à tua mãe? Roman ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente voltou a falar, a sua voz estava gelada, mas Ren podia ouvir a dor por trás dela. Ela queria ir embora. Queria levá-la para longe dessa vida, do pai, do sangue e da violência. Ela planeava fugir. Ele engoliu em seco. Mas o meu pai descobriu e a matou bem na minha frente. Eu tinha 16 anos. Ren abraçou-o com mais força, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, antes que ela percebesse que estavam lá. Ren, esperei 4 anos, ele continuou, sua voz desprovida de emoção. 4 anos para aprender, crescer, tornar-me perigoso o suficiente. E quando fiz 20 anos, matei-o com as minhas próprias mãos. Ele respirou fundo. Achei que tinha perdido a capacidade de amar naquele dia. Achei que meu coração tinha morrido com minha mãe. Ren ergueu o rosto e olhou nos olhos azuis tempestuosos de Roman, que estavam cheios de escuridão, cicatrizes e uma dor que ela estava apenas começando a entender. Agora, Roman estava olhando para ela, e nos olhos dele, ela viu algo que nunca tinha visto antes. Suavidade. Amor vulnerável. Eu sabia que isso estava apenas à espera. À espera de você. As lágrimas de Ren escorriam livremente, e ela não tentou contê-las. Tu não me compraste, Roman, sussurrou ela. Tu salvaste-me. Roman levantou a mão e enxugou as lágrimas dela, tocando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. O teu pai foi tolo o suficiente para te dar a mim. Eu nunca vou devolver-te. Nunca. Eu não quero voltar, disse Ren com a voz mais firme do que nunca. Quero ficar aqui contigo. E então Roman beijou-a. Não foi o beijo exigente do provador. Foi um beijo de reverência, de promessa, de amor. Nenhum dos dois esperava ser capaz de sentir alguma coisa. Ele tocou-a como se ela fosse uma relíquia sagrada, a coisa mais preciosa que as suas mãos alguma vez tiveram permissão para tocar. A sua boca moveu-se dos lábios dela para o pescoço e ombros, acariciando cada parte do corpo que ela aprendera a odiar nos últimos 27 anos. A barriga, as coxas, os braços, cada curva que o pai chamava de feia, que Patrícia chamava de vergonhosa e que Siena ridicularizava através da fresta da porta do armário. Roman beijou todas elas e a cada beijo sussurrou uma única palavra. Linda. Naquela noite, no quarto escuro do Boston's Devil, Ren Calloway deixou de ter vergonha do seu corpo. Ela não queria mais desaparecer. Ela não se sentia mais indigna. Ela era amada, e isso era algo que ela nunca pensou que experimentaria. Uma semana após o resgate, Ren estava sentada na biblioteca com um livro, e a sua habitual chávena de Earl Grey quando a senhora Chen apareceu na porta com uma expressão incomum. "Menina Ren, alguém quer vê-la no portão?" disse ela. Ren franziu a testa, pousou o livro e seguiu a governanta até a sala de segurança. No monitor da câmara, viu 2 figuras em pé junto aos portões de ferro da mansão Ashford e o seu coração parou. Patricia Calloway estava lá, mas já não era a Patrícia de que Ren se lembrava. O rosto que antes era perfeito, graças a cuidados meticulosos, agora estava pálido e abatido. O cabelo, que sempre fora penteado com perfeição, estava preso às pressas, e as roupas estavam amarrotadas, como se ela as usasse há dias. Atrás dela estava Siena, a meia-irmã de Ren,
A Herathia de 16 anos, que antes era a princesa mimada da família Calloway. Wren ficou a olhar para o ecrã, sentindo uma estranha calma. Sem raiva, sem dor, apenas vazio. Deixe-os entrar, disse ela. A senhora Chen olhou para ela com preocupação, mas não questionou. Apenas acenou com a cabeça e sinalizou aos guardas para abrirem o portão. Wren encontrou-os no átrio principal, de pé, com o queixo erguido. Ela já não era a rapariga que se encolhia e tentava desaparecer dentro da sua própria casa. Patrícia entrou, os seus olhos percorrendo o opulento salão da mansão Ashford, com uma inveja que não conseguia esconder, e então parando em Wren. Pela primeira vez na vida, Wren a viu olhando para ela com algo parecido com um apelo. Wren, querida, somos família. Nunca fomos família, interrompeu Wren, a sua voz calma, mas afiada como uma lâmina. Tu garantiste isso. Patrícia pestanejou, como se tivesse levado uma bofetada. Sei que não fui a melhor madrasta, continuou ela, mas tu viste-o trancar-me no armário. Uma palavra de cada vez, pesada como uma pedra, Wren continuou. Tu sorriste quando Sienna zombou de mim. Disseste-lhe que eu era o embaraço da família. Sabias tudo, mas não fizeste nada. Patrícia ficou em silêncio. Não houve negação, nem explicação, nada a dizer, porque era tudo verdade. Vá embora, disse Wren. E não volte, disse Wren. Patrícia abriu a boca para falar, mas antes que pudesse, outra voz interrompeu. Wren, espere, por favor. Wren congelou. Sienna corria em direção a ela. O seu rosto não era mais arrogante e cruel como Wren se lembrava, mas em pânico e desesperado. Sienna nunca tinha dito por favor para ela antes, nem pedido nada, exceto que ela desaparecesse. Eu sei que fui horrível com você, disse Sienna com a voz trêmula. Eu era jovem. Eu tinha ciúmes. Ciúmes? Interrompeu Wren, incapaz de esconder sua surpresa. Ciúmes do quê? Você tinha tudo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sienna, e a garota em frente a Wren não era mais uma princesa mimada. Era apenas uma rapariga de 16 anos a desmoronar-se. Tinhas algo que eu nunca tive, sussurrou Sienna. Não precisavas da aprovação do teu pai para existir. Eu fazia tudo o que ele queria e nunca era suficiente. Descontava em ti porque me odiava. Wren olhou para a irmã por um longo tempo. Olhou nos seus olhos, vermelhos de tanto chorar. Olhou para o seu rosto, sem maquilhagem. Ele olhou para a rapariga de 16 anos, que enfrentava as consequências do que a família deles tinha feito pela primeira vez. E o que ela sentia? Não era satisfação por ter se vingado, nem alegria por ver alguém que a tinha magoado sofrer. Apenas exaustão. A exaustão de carregar essas pessoas no coração por 27 anos. É tarde demais para pedir desculpas, Sienna, disse Wren, com a voz não mais zangada. Apenas triste. Talvez noutra vida. Ela virou-se e foi-se embora. Wren, chamou Sienna com a voz embargada. Estou a fechar a porta ao passado, respondeu Wren, sem se virar. Não me obrigues a trancá-la. Os portões de ferro da mansão Ashford fecharam-se atrás de Patrícia e Sienna. Wren ficou ali a vê-los fechar e sentiu-se mais leve do que nunca. Roman encontrou-a na varanda 1 hora depois, olhando para o jardim enquanto o sol se punia. Tu poderias ajudá-las, disse ele ao lado dela. Eu poderia, Wren assentiu, mas ajudá-las significa mantê-las na minha vida. E eu escolho a liberdade. Roman olhou para ela, e ela viu orgulho nos seus olhos azuis tempestuosos. Ele inclinou-se e beijou-lhe a testa gentilmente, cheio de amor. Essa é a minha garota. 6 meses se passaram e Wren Calloway não existia mais. Não porque ela tivesse desaparecido, mas porque se tornara alguém completamente nova. A mulher que estava no escritório da mansão Ashford agora mantinha a postura ereta, olhava nos olhos de quem estivesse à sua frente e dizia exatamente o que pensava, sem se desculpar. Ela administrava as finanças do Império Romano, revisava os livros contábeis, descobria fraudes e tomava decisões que os homens da organização tinham de seguir. Chamavam-na de chefe não porque ela exigisse isso, mas porque tinha provado que merecia o título. Era respeitada, era temida e, o mais importante, era amada. O seu casamento aconteceu numa tarde de primavera no jardim atrás da mansão Ashford, onde as roseiras estavam em flor e a luz do sol brilhava através das folhas como mel. Não havia centenas de convidados.
Não havia um vestido de noiva grandioso com uma cauda enorme. Havia apenas Roman e Ren. Marcus estava rígido como uma estátua. Nico tinha um sorriso malicioso no rosto e tentava não chorar. A Sra. Chen enxugava as lágrimas com um lenço bordado. Ren usava um vestido branco simples, sem rendas ou diamantes. Apenas seda macia envolvia o seu corpo como um abraço. Enquanto ela caminhava pelo corredor coberto de pétalas de flores, Roman olhou para ela como se ela fosse o sol, e ele tivesse vivido na escuridão toda a sua vida. Quando o padre, que Nico tinha encontrado em algum lugar, os declarou marido e mulher, Roman pegou na mão dela, olhou nos seus olhos e falou numa voz que só ela podia ouvir. Agora és minha esposa no papel, mas és minha desde o momento em que não te afastaste quando viste o monstro. Ren sorriu e levou a mão dele à sua bochecha. E tu és minha desde o momento em que perguntaste quem me ensinou a recuar. 2 meses após o casamento, Ren começou a sentir que algo estava errado com o seu corpo. Ela tinha náuseas matinais, fadiga incomum e uma sensibilidade aumentada a cheiros. Ela comprou um teste de gravidez durante uma ida às compras com a Sra. Chen. Escondeu-o na bolsa como um segredo e esperou até Roman sair para uma reunião antes de se atrever a usá-lo. 2 linhas vermelhas. Ela olhou para o teste como se fosse uma bomba relógio. Estava grávida. Estava grávida de Roman Blackwell. E estava com medo. Não porque tivesse medo de ser mãe, embora isso também fosse assustador. Tinha medo de contar a Roman. Tinha medo que ele não quisesse um filho. Tinha medo que ele pensasse que ela estava a tentar prendê-lo. Ela tinha medo de todos os receios irracionais que 27 anos de rejeição tinham plantado na sua mente. Passou uma semana inteira a ensaiar um discurso na sua cabeça. Como lhe o diria, como lhe explicaria e o tranquilizaria, dizendo que não esperava nada e que compreenderia se ele não estivesse pronto. Uma noite finalmente entrou no escritório dele, com o coração a bater forte. Preciso de lhe dizer uma coisa, disse ela. Está grávida, disse Roman, sem tirar os olhos dos papéis à sua frente. Eu sei, disse Ren, parada ali com a boca aberta, todas as frases que ela havia preparado desaparecendo como fumo. Como você sabia? Roman finalmente ergueu os olhos e nos seus olhos azuis tempestuosos, ela viu um calor ao qual ainda não estava acostumada, mesmo depois de vê-lo todos os dias. Reparo em tudo sobre ti, Ren, disse ele contornando a secretária. A maneira como tocas na tua barriga quando pensas que ninguém está a ver, as vitaminas pré-natais que a Sra. Chen comprou. Ren engoliu em seco, com o coração ainda a bater forte. Não estás chateado? Roman parou à sua frente. Então, fez algo que ela nunca esperava. Ajoelhou-se. Roman Blackwell, o demônio de Boston e o chefe da máfia que controlava toda a Nova Inglaterra, estava ajoelhado diante dela, pressionando a bochecha contra a sua barriga. Silêncio. O silêncio foi tão longo que Ren começou a ficar preocupada. Então, ele levantou a cabeça e ela viu algo que nunca tinha visto antes. Lágrimas. Lágrimas brilhavam naqueles olhos azuis tempestuosos. Tu me deste tudo, sussurrou ele com a voz embargada. Um lar, uma família, uma razão para ser mais do que um monstro. Ren se abaixou e acariciou o cabelo dele. As suas próprias lágrimas começaram a cair. Você nunca foi apenas um monstro. Você só precisava de alguém para ver o homem dentro de você. Eles ficaram assim por um longo tempo. Ele estava ajoelhado com a bochecha encostada na barriga dela e ela estava de pé com os dedos no cabelo dele. Ambos choravam de uma felicidade que nunca pensaram que teriam. Então Roman levantou-se, pegou na mão dela e falou com a certeza que ela ia aprender a amar. Quero tornar o império legal para o nosso filho. Ren olhou nos olhos dele. Ela sabia que ele falava a sério. Não era porque ele tinha medo. Era porque ele queria dar ao filho deles uma vida que nenhum dos dois jamais tivera. Então vamos construir algo limpo juntos. Vai demorar muitos anos, disse Roman. Ren sorriu com um sorriso que só tinha quando estava com ele. Temos tempo. 3 anos depois, numa tarde ensolarada de outono, quando as folhas amarelas começavam a cair, Ren estava na varanda do seu quarto e olhou para a cena abaixo. A sua filha de 2 anos, Lily, corria pelo relvado verdejante, com o cabelo preto, como o do pai a ondular ao vento, e os olhos castanhos, quentes como os da mãe, a brilhar de alegria. Roman, o demônio de Boston, e o chefe da máfia que fazia tremer toda a Nova Inglaterra, estava sentado na relva como o pai mais comum do mundo.
Deixava a filha subir-lhe as costas como se fossem uma montanha, e o seu riso ecoava pelo jardim. Wren ficou ali parada com uma mão na grade, pensando na jornada que a trouxe até ali. Ela pensou na rapariga de 27 anos parada na cobertura do pai, tremendo e desejando desaparecer. Ela pensou na mulher em que se tornou, de pé, mantendo o contato visual, gerenciando as finanças de um império inteiro e sendo chamada de chefe por homens que antes a menosprezavam. Ela refletiu sobre a sua jornada, de ser um pagamento pelos pecados do pai, a tornar-se uma mulher poderosa ao lado do homem mais poderoso da região. E sorriu, porque aquele caminho doloroso e cheio de lágrimas a trouxe a uma felicidade com a qual nunca ousara sonhar: ser mãe. A chamada de Lily trouxe-a de volta ao presente. Roman segurava a filha enquanto caminhava em direção à varanda, com um sorriso no rosto que só ela e Lily viam. Wren desceu as escadas e saiu para o jardim, onde envolveu os dois nos seus braços. Lily encaixava-se perfeitamente entre eles, a sua mãozinha agarrando o cabelo da mãe. Wren achava que aquilo era o paraíso, não o lugar celestial com anjos e luz, mas um paraíso terrestre com o homem que amava e a sua filha. "Em que estás a pensar?" perguntou Roman, com os olhos fixos nela com uma ternura que reservava apenas para ela. Wren sorriu e encostou a cabeça no ombro dele. "Que estou grata pelo meu pai ter sido tolo o suficiente para me abandonar." Roman riu baixinho e calorosamente. "Eu deveria enviar-lhe um cartão de agradecimento." "Não", disse Wren, abanando a cabeça. "Ele não merece saber que me deu tudo ao tentar não me dar nada." Gerald Calloway agora morava num apartamento de um quarto na pior parte de Boston. Trabalhava no turno da noite como segurança de um prédio comercial barato, e ninguém se lembrava de quem ele fora um dia. Patrícia deixou-o 3 meses depois que o dinheiro acabou. Casou-se com um empresário de 60 anos na Flórida e continuou a viver a vida parasitária em que sempre se destacara. Sienna trabalhava como vendedora numa loja de departamentos, aprendendo a sobreviver sozinha pela primeira vez, e às vezes mandava cartões de Natal para Wren. Wren nunca respondeu, não porque estivesse zangada, mas porque tinha fechado aquela porta e não havia motivo para abri-la novamente. O seu irmão Tyler culpava Wren pelo colapso da família, mas ninguém se importava com o que ele pensava. Entraram quando o crepúsculo caiu, Roman carregando Lily num braço e segurando a mão de Wren com força com o outro. Naquele momento perfeito, Wren pensou em tudo o que tinha acontecido. O seu pai disse que ela era o seu castigo. Ele estava certo, mas não da maneira que ele pensava. Ela não era o castigo que ele recebeu. Ela era a recompensa que ele perdeu. Roman Blackwell era a recompensa com a qual ela nunca ousara sonhar, até ser entregue ao diabo e descobrir que o inferno era o seu lar. A história de Wren e Roman nos lembra uma verdade que às vezes esquecemos. O valor de uma pessoa não depende de como os outros a veem, mas de como ela aprende a se ver. Às vezes, as piores coisas que nos acontecem levam ao melhor. Às vezes, a pessoa que todos chamam de monstro é a única que consegue ver o verdadeiro ser humano dentro de nós. Às vezes, a verdadeira liberdade não é escapar de um lugar, mas escapar das mentiras que outras pessoas nos contaram sobre quem somos. Wren encontrou essa liberdade não fugindo, mas mantendo-se firme e recusando-se a acreditar nas mentiras. Talvez essa seja a lição para todos nós. Se gostou desta história, inscreva-se no nosso canal, curta e partilhe este vídeo para que possamos trazer-lhe mais histórias comoventes todos os dias. O que acha da jornada de Wren? Já conheceu alguém como Roman, que viu o seu verdadeiro valor quando o mundo inteiro lhe virou as costas? Conte-nos nos comentários abaixo, pois adoraríamos saber a sua opinião. Obrigado por assistir até ao fim. Desejamos a todos que assistiram a este vídeo boa saúde, alegria e amor. Até breve.